Oi pessoal, meu nome é Marcela e você está no canal Entre Flores e Livros e hoje você está aqui para saber quais foram as leituras que eu fiz nesse mês de julho. Então, eu concluí 4 livros e estou em andamento com mais 3 livros. Não, ou mais. Não sei. Então, a primeira leitura que eu vou mostrar para vocês, eu até fiquei uns dias sem gravar, mas é porque eu tô passando por um processo um pouquinho difícil, eu tô indo muito no médico, fazendo exame, então eu não consegui gravar para vocês. Mas o vídeo não é sobre mim, o vídeo é sobre leituras, eu só tô justificando a falta dessa semana passada. Então, o primeiro livro que eu li, acho que não está na ordem, tá? Mas o livro que eu quero mostrar pra vocês que eu li, que eu fiquei tipo, nossa, que orgulho de mim, foi esse daqui, O Drama da Criança Bem Dotada, que é um livrinho muito fininho, só que é um livrinho que ele é bem denso, tá vendo? Eu pintei ele todo, eu escrevi nele todo, ele tem muita coisa interessante, muita coisa que eu pretendo fazer uma releitura, assim, pelo menos nas partes principais. Tá, é um livrinho que eu quero estar folheando sempre, sabe? Então, eu amei demais essa leitura foi perfeita para mim e fala sobre o problema daquela criança que consente com tudo, sabe? Aquela criança, eu já falei um pouquinho deles para vocês, né? O canal, eu não coloco muita resenha no canal, porque tem tanta resenha e dá tanto trabalho tudo isso, eu não tô tendo tempo para poder fazer resenha. Então, nas leituras do mês, eu consigo falar um pouquinho de cada livro para vocês e atiçar o interesse em fazer essas leituras. Então, este livrinho aqui é um livrinho muito legal, muito indicado. É um livrinho relacionado à psicologia, mas você que não é psicólogo, na realidade é psicanálise, né? Então, para você ser psicanalista, você não precisa necessariamente ter faculdade de psicologia. É um outro estudo que nós fazemos, né? Então, esse livrinho foi bem interessante, conta a história daquela criança que ela consente com tudo, que ela é muito quietinha, que ela é muito boazinha, aquela criança que não chora nem quando tá com fome, aquela criança que ela é sempre elogiada pela mãe porque ela não dá trabalho nenhum. E criança dá trabalho. Então, assim, a gente vai descobrindo por que que é normal. Por exemplo, uma criança que não chora porque está com fome. É uma criança que vai burlar aquilo que ela sente. É uma criança que pode não manifestar emoções, mesmo que ela esteja com fome, para agradar o outro, para que o outro não se sinta sobrecarregado. Então, o outro, esse não desagradar o outro é muito mais importante para ela do que saciar até as próprias necessidades físicas. É um livrinho com muita explicação, é um livrinho que ele assim, superou bastante as minhas expectativas e eu tinha visto indicação dele para quem faz psicologia, que tinha que fazer essa leitura e eu achei muito, muito legal. Eu ainda não sei qual a linha teórica, né? Eu vou seguir, se é freudiana, se é lacaniana, se é comportamental, porque eu gosto muito de todas elas. Eu acho que todas elas têm alguma coisa boa a oferecer. Então eu tô meio na dúvida, então eu acabo lendo de tudo, que é bem legal, eu acabo tendo conhecimentos variados, né? Então, o próximo que eu vou mostrar para vocês, é o livro 2 de uma série que eu concluí, que foi esse daqui do Julia Quinn. Um Marido Faz de Conta. Assim, foi bem legal a leitura, só que o romance entre os dois foi algo que parece que faltou um pouquinho de química. Tem a escrita da Julia Quinn, então assim, é um livro leve, é um livro que você consegue fazer, ele tem pontos positivos e pontos negativos, depende muito do seu perfil literário, tem gente que vai gostar do livro e tem gente que não vai gostar do livro, e tem gente que vai ficar tipo, foi um livro ok, que foi o meu caso, porque eu gosto muito de romance de época, eu gosto muito do romance da Julia Quinn, mas eu achei que faltou alguma coisa nesse livro. A história é bem legal, a história não é ruim, a história é bem legal, a história ela é cativante, só que ela faltou alguma coisa que me prendesse a ela.
Mas enfim, o livro foi bom. No final do livro é que começou a andar. Sabe quando o livro tá tão bom e você começa a ler, você começa a comer as páginas e não perceber? Então, não foi o caso desse livrinho 2 dessa série. Ele foi um livrinho mais tranquilo, mas ok, mais sessão da tarde, só que assim, a protagonista me incomodou um pouco e o protagonista também. Então, eu acho que é porque faltou uma química entre mim e eles, entendeu? O próximo livro não poderia ser diferente, foi esse daqui, que é Um Cavaleiro a Bordo, que é o livro 3 dessa série dos Rockabees. Os Rockabees, eu acho que é isso. Então é uma série que se passa só antes dos irmãos Bridgertons. Então é uma série que mistura um pouquinho dessas duas famílias e a partir daí ele até traz alguma coisa relacionada à origem dessa família Bridgertons, que é uma série que é amada por todo mundo e vai virar série no Netflix, e eu estou ansiosa para que isto aconteça, porque eu não vou perder nenhum capítulo. E eu acho que vai ser série que eu vou querer ficar revendo, porque foi muito gostosa a leitura. Esse livro aqui, já diferente do livro 2, foi um livro que eu consegui, tipo, sentar e ler ele todo, sabe? E chegou partes assim que eu falava assim, nossa, eu não posso dormir sem antes ver essa parte. Foi um livro com uma pegada totalmente diferente, foi diferente das coisas que eu li, porque o cenário aqui se passa dentro de um navio e eu, tipo, eu não sabia que eu poderia gostar de uma leitura que se passasse dentro do navio até ler essa leitura aqui, até chegar a esta obra aqui. Então foi uma leitura muito, muito cativante, foi muito legal. Eu achei magnífica essa leitura, porque superou as minhas expectativas. Eu saí de um livro que foi o anterior a esse, que estava mais ou menos, e que eu não é isso que eu estou acostumada a sentir quando eu leio os livros da Julia Quinn. E aí eu vou para o livro 3 e volto a me deliciar com a Julia Quinn. Foi muito legal. Aqui a história é sobre... Eu não falei sobre a história, né? No Um Marido Faz de Conta, é assim, tem dois irmãos dessa série que vai para a guerra. E lá ele fica muito amigo de um outro rapaz que recebe cartas constantes da irmã dele, né? E ele só tem o pai e a irmã. E essa irmã manda carta constante e esse rapaz, ele começa a falar sobre esse amigo dele. E aí que é o nosso protagonista. O protagonista começa a se apaixonar pela escrita da irmã dele e começa a querer ansiar por essas cartas também. Ele fica esperando que essas cartas cheguem. A família dele não é tão fervorosa na escrita assim, apesar dele ter uma família grande. Mas a irmã, como só tinha esse irmão como um ser mais próximo, ela escrevia constantemente para ele. E acabou começando a colocar observações, tipo escrevendo parágrafos para esse outro amigo, e esse outro amigo, quando o irmão dela fazia carta, escrevia algumas coisinhas para ela também. Então aí vai se passando a história e aí acontece que o irmão dela simplesmente desaparece, ela vai em busca desse irmão, quando chega, né, com esse irmão, à procura desse irmão, ela não o encontra, mas encontra muito ferido esse outro amigo dele. E aí, o próximo livro que eu li, que eu vou mostrar para vocês, foi uma crônica das Crônicas de Nárnia, né? Porque nós estamos fazendo um projeto de releitura. Estou recebendo mensagem, tomara que não esteja vibrando aí para vocês. Mas a próxima leitura que eu havia feito, Príncipe Caspian, que eu nem sei qual é o livro mas é mais uma crônica dessa série das Crônicas de Nárnia. Então, é uma crônica bem legal e, se eu não me engano, já tem filme. Eu acho que eu não vi o filme desse Príncipe Caspian. Assim, eu tô fazendo uma releitura e eu tô achando bem legal agora. Eu tô marcando os livros, porque esse é um livrinho aqui que eu não vou desfazer. Então, foi um livrinho que eu já tinha outras marcações escrita a lápis, só que dessa vez eu ousei mais e eu usei o marca-texto nesse livrinho aqui, escrevi um monte de coisa, botei mais post-its e é muito legal porque... Quando você faz a releitura de um livro, você simplesmente pega um pouquinho, se você anotou alguma coisa, tem os seus pensamentos, as coisas que você concluiu em determinado tempo. Olha aí como a gente muda.
como a nossa perspectiva muda, como o nosso olhar muda. Nós estamos em constante mudança o tempo inteiro, então fazer uma releitura de um livro que você gosta muito é a prova viva de que a gente está em constante mudança. Você começa a ver as coisas com olhares diferentes e às vezes as coisas que eu havia percebido antes, eu não consegui perceber nessa leitura. E eu, nossa, como é que eu percebi isso da outra vez e dessa vez eu não percebi? E dessa vez eu também percebi coisas que antes eu não havia percebido, que tinha passado despercebido para mim. Então foi muito, muito, muito legal. Eu gostei demais dessa leitura. Os livros das Crônicas de Nárnia, os inícios, alguns livros têm o início um pouquinho parado, mas depois que começa é muito legal. E, cara, não sei como que o Lewis fez isso, mas os finais são assim, se encaixam com tanta perfeição na história que você fica abismado, você fica, nossa, como é que ele pensou nisso? Parece até que ele começa os livros pelo fim, porque como é que vai dar um fim assim? Mas é muito, muito legal. Talvez até pode ser essa técnica dele. Eu acho que não era, não. Mas, por exemplo, o primeiro livro que ele fez foi o do guarda-roupa. E o livro 1 é maravilhoso. Começa também meio lento, mas depois fica muito bom. Podia ter livros, podia ter filme de toda essa série, porque eu ia assistir todos. Ia ser um grande sucesso. Não sei por que não fizeram filme sobre esse livro. O próximo livrinho que eu vou mostrar para vocês é um livrinho que é uma leitura constante, é uma leitura que não vai terminar agora. Eu já mostrei para vocês no mês passado, que é esse manual bíblico do MacArthur. E eu estou no livro de Samuel, na explicação de Samuel. Aqui tem o 1 e o 2, tá vendo? 1 e 2 de Samuel. E eu vou fazer a leitura. É legal porque no final tem algumas anotações aqui minha. No final ele faz algumas perguntas para você assim tentar raciocinar sobre aquilo que você leu referente àquele livro, para ver se você realmente entendeu. E a gente sabe, né, quando a gente vai fazer uma prova, alguma coisa assim, que você tem uma pergunta que você consegue responder, é porque você realmente entendeu o que o livro estava querendo dizer ou aquilo que você estudou estava querendo dizer relacionado àquele assunto. E isso é a mágica que acontece dentro da gente, que cativa a gente, né? É muito bom aprender. O próximo livro, vocês já sabem, que é esse daqui, que é a minha Bíblia da Mulher, que eu estou fazendo leitura dela. Isabela colou um monte de sereias aqui para mim. E aí, eu tô no livro de Reis, eu já cheguei no livro de Reis e na Bíblia eu tô fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo com os outros livros. Eu estou realmente rabiscando, grifando, pintando e tá ficando tão bonitinha com essas cores, eu tô achando demais, assim, eu tô colocando a minha cara, sabe, nos livros. No início eu tava só colocando setinhas, assim, e sublinhando as partes que eu mais gostava. Mas aí quando eu fizer uma outra releitura, porque isso é uma leitura que eu não pretendo terminar, eu vou conseguir pintar também, novamente, deixar tudo bem coloridinho, colocar o meu ponto de vista nas coisas, apesar de não ter muito ponto de vista, né? Eu não sou tão entendida assim na Bíblia. Então eu oro a Deus para poder abrir meu conhecimento, me dar sabedoria para quando eu abro a palavra, eu conseguir entender aquilo que está escrito. Então, aqui nesse livro, nós estamos no livro de Reis, já passamos 1º e 2º Samuel, e no livro de 1º e 2º Samuel conta a história, óbvio, de Samuel, e passa um pouquinho da história de Samuel, porque ele entra na história de Davi. Então, a história de Davi é uma história muito, muito, muito legal. Davi, ele foi coroado, ele foi ungido como rei, mas ele só tomou posse mesmo depois de 20 anos. E assim, antes dele, quem havia sido ungido foi Saul. Então, Saul, por ter saído da presença de Deus, por não ter obedecido os mandamentos de Deus, Deus se retirou dele. E aí um espírito começa a atormentá-lo e ele precisa se acalmar. E ele se acalma ao som de harpa e ele conhece, alguém fala para ele que tem uma pessoa que toca harpa, que é muito bom. E aí o Espírito de Deus habita em Davi. Então, quando Davi tocava aquela harpa, e no meio dos louvores Deus habita, assim, né? Diz a palavra. E aí, eu acho que diz a palavra, ou eu ouço isso em algum lugar, gente. Quando Davi tocava aquela harpa, ele conseguia se acalmar, porque os espíritos saíam e ele conseguia dormir. Então, era a única forma que ele conseguia dormir quando estava atormentado.
Vai contar toda a história de Davi, toda a trajetória de Saul. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro foi simplesmente o amor que Jonatas tinha por Davi. E como Davi foi fiel a esse amor que eles tinham um pelo outro. Um amor, assim, uma irmandade que eles tinham, sabe? Eles tinham muito carinho um pelos outros. E a palavra de Deus diz que na nossa vida a gente tem o quê? Amigos mais chegados que irmãos. E eu acho que era esse o caso de Jonatas. Então, assim, um protegia o outro. E depois da morte de Jonatas, Davi também protegeu a descendência de Jonatas. Gente, essa história é muito legal. A história de Davi é a coisa mais linda. E assim, num vídeo só, eu não vou conseguir falar. Eu preciso de muito mais para poder falar sobre isso. Mas eu indico muito, muito a leitura desses livros da Bíblia, porque são perfeitos, ok? Então, no livro de Salmos, porque eu tô lendo junto, né? Eu vou no Salmos 43. Tô no Salmos 43 e tá bem legal a leitura. Espero que vocês peguem a Bíblia de vocês, se vocês estão sem hábito de ler, ou se é um livro que vocês têm interesse para ler, e façam essa leitura que vocês vão realmente gostar. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!